Olá, pessoal do Já Passei Educação, estou aqui para falar de mais um concurso, dessa vez do concurso de Guarulhos, né? Então, fiz até um formato diferente aqui para falar dos cargos de assistente de gestão escolar e agente escolar. E claro, você vai ter o curso e a trilha aqui no Já Passei Educação. Eu sempre gosto de mostrar, né, o edital e tal, porque eu gosto de realmente mostrar o edital para o pessoal, mas acontece que esses editais são muito parecidos, né? Então, eu fiz assim uma condensação do edital para mostrar para vocês. A banca é a VUNESP, né? Então são dois editais, um de assistente de gestão escolar e um de agente escolar, muito parecidos, né? A banca é a VUNESP, uma banca conhecida, banca tradicional, que tem várias provas aí, questões. Certamente você já deve ter feito alguma prova da VUNESP, então é uma banca conhecida, assistente de gestão escolar, total de vagas 10, mas aí o que a gente sempre fala, cidade como Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Então, essas cidades, elas colocam ali um número de vagas que parece ser pequeno, mas chama muito mais. Por quê? O assistente de gestão escolar, ele é como se fosse uma espécie do secretário de escola, né? Aquele que trabalha ali na secretaria, na organização burocrática ali de documentos e tal. Então, chama muita gente, porque tem muitas escolas, é a mesma coisa agente escolar, né? Então, para assistente de gestão escolar, 10 vagas, sendo que 9 são de ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência, a escolaridade exigida é o ensino médio, o salário é de R$ 2.294,91 e a taxa de inscrição R$ 72, né? Então, tranquilo aí. E o agente escolar também, 10 vagas, 9 para ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência e escolaridade de ensino médio, 2.162,26, valor da inscrição, R$ 72. O agente escolar, ele é como se fosse o inspetor de alunos, vamos dizer assim, né? Para você ter mais claro aí o que é cada cargo, embora tenha a descrição aqui, né? 1.2 aqui, ó, descrição das atribuições, estão no edital no ponto 1.1. Então, se você tiver dúvida, nós vamos comentar também, né? Esse concurso é para preenchimento de cargo público, ou seja, para efetivar, né, baseado aí no regime dos Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, então é estatutário. O salário mencionado refere-se ao mês de setembro de 2022, é reajustado de acordo com os percentuais da Prefeitura de Guarulhos. Uma coisa que muita gente pergunta sobre benefício, auxílio transporte, em conformidade com o decreto, né, 2986, será fornecido para custear unicamente despesas com os percursos dos servidores que tenham necessidade de utilização do transporte público para o deslocamento de sua residência ao trabalho e para o retorno ao final da jornada. E o benefício será fornecido também para os residentes em municípios limítrofes à cidade de Guarulhos, né? Então, quem mora ali na fronteira, vamos dizer assim, né? Limítrofe é a palavra correta, né? Mas quem mora ali no entorno de Guarulhos também, né, quem está na região metropolitana de São Paulo também tem direito ao Vale Transporte. Auxílio alimentação será fornecido mediante solicitação do servidor, respeitado o prazo necessário para a operacionalização do benefício, e como caracterizar-se benefício utilizado para alimentação diária, não será fornecido nos períodos retroativos à data da concessão. O valor mensal atualizado do auxílio alimentação aos servidores é de R$ 1.000. Olha, um excelente auxílio alimentação, né? R$ 1.000, ou seja, um valor muito significativo aí. Então, um concurso que tem esse benefício aí, que ajuda aí no salário, né? Na verdade, tá? Então vamos lá, servidores, né, que forem aprovados no concurso de provas, no caso é só provas, não tem títulos, né, poderão ter investidura no cargo desde que preencham, né, os requisitos e desligamento, né, até
eventual vaga sendo vedada a transferência aqui, porque são cargos que não permitem o acúmulo, né? Então, um assistente de gestão escolar então, se você está em outra prefeitura, né, você vai ter que se desligar para assumir estes cargos, né? No caso do candidato que viesse classificar no presente concurso, seja detentor de emprego ou cargo público na Prefeitura de Guarulhos e que esteja em disponibilidade com o artigo 37, inciso 16, letras A e B, né, quando da nomeação, poderá assumir o cargo mediante a apresentação de declaração de acúmulo de cargos. Então, como eu expliquei, esses dois cargos eles não permitem acúmulo, tá? Não são cargos técnicos científicos, então eles não permitem acúmulo, certo? Então, você já sabe que para entrar aqui, você não terá acúmulo. E o cargo, ele tem estágio probatório, que é de 3 anos, né? Então, você vai passar pelo estágio probatório de 3 anos, certo? Então, só para a gente ter claro. Como que faz as inscrições? Pelo site da VUNESP, né? Então, você vai lá no www.vunesp.com.br, faz as suas inscrições que começam no dia 10 de outubro, a partir das 10 horas, e vai até as 23 horas e 50 minutos e 59 minutos do dia 17 de novembro. Então não vai deixar para a última hora. É uma excelente oportunidade, porque como eu falei para vocês, vai chamar muita gente. Ah, Fábio, só tem 10 vagas. Muita gente perde a oportunidade por causa disso. Eu dou exemplo. Eu já fiz concurso que tinha acho que 10 vagas, 10, 15, né? Esses concursos assim, nível médio. E eu lembro que na época, começando a fazer concurso, fiquei em 200 e pouco, fui chamado, né? Então, atenção, né? Realização da inscrição, que eventualmente necessitar alterar algum dado, né? Então, se você tiver que trocar lá algum dado, fez a inscrição, colocou algo errado, você vai no site da VUNESP, né? E essas alterações, após 3 dias úteis do encerramento do período de inscrição, não serão contempladas no edital de convocação, tá? Então, até 3 dias úteis antes do encerramento da inscrição, já vai vir tudo corretinho, e se você tiver alguma alteração, você vai lá no site da VUNESP, tá? Solicitação de isenção, né? Então, muita gente, às vezes o valor, né, precisa da isenção, e aí existe uma lei municipal 6289, né, de 2007, que é regulamentada pelo decreto 2564, que prevê a gratuidade de taxa de inscrição para desempregados, e os candidatos que se enquadram nessa solicitação poderão solicitar a isenção de inscrição, né? Então, o candidato que estiver desempregado ou não possua relação de emprego com pessoa física ou jurídica no período de 3 meses anteriores a setembro de 2022 e não possua renda superior a 2 salários mínimos estadual por exercício regular de qualquer atividade de trabalhador autônomo, não tenha direito e não esteja recebendo parcelas do seguro-desemprego no período de junho de 2022 a setembro de 2022. O candidato inscrito no Programa Social Federal denominado Auxílio Brasil, que comprove o recebimento do benefício referente ao mês de agosto, e as solicitações de isenção da taxa de inscrição de que tratam os itens 2.25.1 e 2.25.2 desse edital, deverão ser realizadas no site da VUNESP, das 10 horas de 10 de outubro até às 23 de 11 de outubro. Então é bem curtinho, pode ser que quando você assista esse vídeo já nem tenha mais, né? Já tem até passado, porque o vídeo fica e as pessoas vão assistindo, né? E aí é bem curtinho o prazo, é do dia 10 ao dia 11, por meio do link lá no site da VUNESP, onde você vai ter que fazer todas os comprovantes aí por upload, né, em PDF, PNG, JPG, e enviar para a VUNESP. Isso serve tanto para isenção de taxa de inscrição, se você tem alguma
questão de deficiência, precisa de algum equipamento, acessibilidade, ou uma prova em braille, ou uma prova ampliada, também você tem que entrar no site da VUNESP. Se você é uma pessoa com deficiência e vai concorrer na questão da cota das pessoas com deficiência, você também tem que entrar no site da VUNESP e enviar os documentos via internet, tá? Na VUNESP é tudo via site, então não vá, né, fazer nada via carta, né? Para comprovar a situação, né, desse edital, o candidato deverá enviar a seguinte documentação: requerimento de solicitação de pagamento de taxa de inscrição, edital 06/2022, né? Aí tem o outro também, que são 2 editais aí, né? Cópia do RG, cópia do CPF, cópia da carteira de trabalho e previdência, da página com número de série dessa carteira, da página com foto de identificação do candidato, da página onde conste a baixa do último cargo, a página posterior do registro, de quando fizer necessário comprovação de recebimento da última parcela do seguro-desemprego ou cópia da rescisão do contrato, onde comprovará não ter direito ao recebimento do seguro-desemprego. Declaração manuscrita com 2 testemunhas, onde conste não possuir renda superior a 2 salários mínimos estadual. E aí, quando você faz esse documento, gente, você está dizendo que aquilo é verdade. Se porventura for comprovado que você falsificou um documento, ou você tem renda maior de 2 salários mínimos, gente, não vale a taxa de inscrição. Por quê? Você pode responder isso por crime de falsidade, né? E aí você vai ter problemas, inclusive nos outros concursos, quando você for emitir suas certidões lá, enfim, pode constar aí, né? E aí você terá problema. Então, assim, não vale a pena faltar com a verdade, mentir, tentar enganar, né? Se é sua condição realmente, faça, né? Se não é, se esforce, pague a taxa, né? E vamos seguir a vida aí, porque isso não compensa, dá muito problema. Já conheço o caso de pessoas que inclusive tiveram que responder por declaração falsa, né? Então, o candidato deve enviar a seguinte documentação: requerimento de solicitação, comprovante de inscrição no programa Auxílio Brasil, cópia de recebimento do benefício, né, quando for o caso de ser inscrito lá nos programas sociais do governo, programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, já foi chamado Bolsa Escola, né? Cópia do RG, cópia do CPF, cópia da carteira de trabalho, né? Então, da página, número e série, página com foto de identificação, página onde conste o último cargo, página do último registro, né? Então, sempre por via a internet, tá? Então, se você vai fazer a inscrição, pega o edital, segue os passos corretamente. Quem pode? Quem está desempregado, quem não tem renda acima de 2 salários mínimos estaduais, né? Aí você precisa olhar o salário estadual, que é um tiquinho maior que o nacional, tá? Solicitação ainda, né? As informações prestadas, né? E da opção são de inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas, né? Portanto, não vale a pena, né? A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências, né, relativas à situação para o deferimento ou não do pedido da taxa de inscrição. E, na verdade, gente, hoje você comprova isso através do sistema, da declaração de imposto. Os sistemas hoje estão todos interligados, então a pessoa consegue descobrir se você teve uma remuneração ou não, até através do sistema, tá? Então, não vale a pena, né? Se você tiver sua solicitação de inscrição indeferida, aí você vai poder entrar com recurso, tem 2 dias para recurso, né? Se passar o período, aí você não conseguiu tal, você pode fazer sua inscrição normalmente pagando a taxa, tá? Não há nenhum problema. Se por acaso você não conseguir, você pode entrar com recurso, né? Então, o candidato deverá, a partir das 18 horas do dia 28 de outubro, acessar o site na página desse concurso para verificar o resultado das solicitações de isenção de taxa. Se não saiu, você pode fazer normalmente, tá?
contendo os respectivos deferimentos e indeferimentos, observados os respectivos motivos do indeferimento, devendo o candidato verificar esse resultado, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, né? Ah, não sabia que eu tinha sido negado. Não, isso vale tanto para o assistente quanto para o agente escolar, certo? O candidato que desejará interpor recurso ao indeferimento de solicitação de isenção poderá interpor recurso conforme previsto no capítulo 7 desse edital. Não será permitido no prazo a recurso a complementação ou substituição de documentos, né? Então o recurso, na verdade, não é para substituir documento, ele é para você alegar motivos por quais você não foi aceito, enfim, né? Pode ter acontecido um erro, enfim. O candidato deverá, a partir das 18 horas do dia 11 de novembro, acessar o site e a página desse concurso para verificar o resultado dos recursos que trata o item desse edital, contendo os respectivos deferimentos e indeferimentos, não podendo ser alegada qualquer espécie de conhecimento. E não há recurso do recurso, tá, gente? Então, ao acessar o site, o candidato será automaticamente informado pelo sistema se o pedido de isenção de taxa de inscrição foi deferido e sua inscrição efetivada. Se não, ele pode fazer a sua inscrição, tá? Capítulo 3, a modalidade de avaliação, né? Então, é uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, visando avaliar aí o conhecimento teórico dos candidatos. A prova tem 40 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, o clássico, né, da VUNESP. A prova será elaborada de acordo com o conteúdo programático do anexo 2, né? E a aplicação da prova tem 3 horas. Então, para agente escolar, né, prova objetiva, 15 questões de língua portuguesa, 10 de matemática e 15 de específico, tá? O que é específico? A legislação, nós vamos ver aí no final, certo? Então, 40 questões para agente escolar. E para, né, o assistente de gestão aqui, né, a capítulo, desculpa, aqui fugiu, opa, voltou, isso, aqui. Capítulo 4, né, aplicação da prova. A prova será realizada na cidade de Guarulhos, tá? Então, a prova está prevista para o dia 5 de fevereiro de 2023 e no período da manhã, gestão escolar, né? E agente escolar, a mesma coisa, só que o período da tarde, tá? E se tiver muita gente, o que acontece? Eles podem colocar essas provas em municípios próximos, tá? Então, muita atenção nisso para você não me colocaram para fazer a prova em São Paulo. Pode, né? É um município próximo, se tiver muita demanda. Mas, ó, dá para fazer os dois, né? Manhã e tarde, certo? Só precisa ver aí a questão de deslocamento, porque realmente Guarulhos é enorme, né? Então, é uma cidade gigante. Ó, e o cargo de assistente de gestão escolar, como que é a prova? 10 questões de língua portuguesa, 10 de matemática e 5 de informática. Então, a diferença do cargo de assistente de gestão escolar é que tem informática, né? Ó, o cargo de agente escolar não tem informática. O cargo de assistente escolar tem informática e tem conhecimentos específicos, 15 questões. Se você somar aqui, dá 40 do mesmo jeito, né? Aqui dá somando. Então, a novidade aqui é que matemática tem 10, língua portuguesa 10, tem 5 de informática e específico tem 15, tá? Então, essa é a diferença, porque o assistente escolar vai trabalhar realmente com documentos, com digitação, com planilhas, né? Com Word, Excel, mandar e-mail, enfim. Então, ele tem que saber informática, tá? Capítulo da aplicação da prova, né? Aqui já repetindo a informação, né? A prova será prevista no dia 5 de fevereiro, né? Já dei essa informação. Se tiver algum problema, a banca avisa de troca, né? A data e a confirmação dessa prova será divulgada com antecedência de mínima de 10 dias, então o pessoal fica muito apavorado, ainda não saiu a data. É no mínimo 10 dias antes, né, que sai. Sempre ali os locais, até organizar tudo e tal, sempre aí com mínimo de 10 dias vai sair a data da prova lá no site, né?
O candidato somente pode realizar as provas na data, horário, turma constante do edital. Então, se está para você fazer na escola tal de Guarulhos, é lá que você vai fazer, né? Se não constar o seu nome na lista do edital de convocação, você tem que entrar em contato com a VUNESP por esse telefone aqui, ó, 0, né? XX aqui, 11 3874 6300, de segunda a sábado, das 8 às 20, tá? Para você verificar o que aconteceu, porque seu nome não está lá. Sempre é importante você acompanhar ali o site da VUNESP, ver como é que tá as publicações. A VUNESP é uma banca que costuma, na grande maioria das suas vezes, ser muito organizada, então é raro ter problemas, né? Mas isso não significa que não pode ter, mas enfim, é muito organizadinha, tem uma estrutura muito grande, né? Então já faz muitos concursos, né? Mas é sempre importante você acompanhar. A prova objetiva, né, ela tem caráter eliminatório e classificatório e vale de 0 a 100 pontos, tá? E quem é habilitado? Quem tem no mínimo 50 pontos, tá? Então você precisa ter aí no mínimo 50 pontos, 50% da prova para você estar habilitado. Ou seja, se você ficar habilitado, existe uma possibilidade de chamar. Se você ficar habilitado entre os 10 primeiros, certeza que você será convocado. Se você ficar ali na 20ª, 30ª, 40ª posição, como o concurso vale aí, ele pode ser prorrogado, né? Ele tem um prazo de validade, pode ser prorrogado, você tem chance, né, de ser chamado, porque as pessoas saem, as pessoas se exoneram, mudam de cargo, passam em outros concursos, a prefeitura pode construir escola, ampliar a escola, enfim, né? E aqui eu coloco a síntese de atribuição do assistente de gestão escolar. Peguei só um pouquinho aqui para falar. E aí, nem vou repetir aquelas instruções que você tem que chegar com antecedência antes, no dia da prova, tem que olhar direitinho o dia da prova, levar sua caneta preta, lápis, não pode usar celular, não pode ir de óculos escuros, boné, protetor auricular, né? Tudo isso que as pessoas às vezes cismam, criam confusão. Então, para quem está começando nos concursos, gente, você leva o celular tem que ficar desligado, de preferência tira a bateria, né? Vai colocar lá no saquinho que a VUNESP fornece. Você só pode abrir ele quando você sair do prédio, não abre dentro do prédio porque pode dar problema, tá? Então não vai de boné, óculos escuros. Se você for, você vai ter que guardar, porque não pode usar isso, né? Protetor auricular, e o barulho me incomoda, o cara comendo fandangos atrás de mim e tal, né? Você pode levar água, alguma coisa para comer, não tem problema nenhum, né? Uma barrinha de cereal, não vai levar um fandango lá, aquele de queijo lá, né? Que incomoda todo mundo. Então, por quê? Para você, né, fazer uma prova tranquila, né? Então eu sempre falo, o respeito de fazer uma prova deve ser entre todos. Então você não vai levar um alimento muito barulhento, que saco fica, né, incomodando as pessoas. Então você leva a sua água, um chocolate, uma balinha, isso é permitido, tá bom? Né? Certo? Então o que faz o assistente de gestão escolar? Ele presta atendimento ao público em geral, colabora com a direção da unidade no planejamento e controle das atividades escolares, coordena as atividades da secretaria e do pessoal, então ele trabalha na secretaria, né? O assistente de gestão escolar. Auxilia, procede escrituração escolar, matrícula, frequência, histórico, expedição de certificado, né? Documentos relativos à vida, mantém os registros de levantamento, dados estatísticos e informações educacionais, organiza e mantém atualizado o cadastro, arquivo, livro e outros instrumentos, mantém atualizado o registro, controle de frequência, docente e administrativo, redige documento destinado à comunicação, arquivo, informação e outros expedientes e realiza trabalhos de digitação e atendimento telefônico e outros, né? Auxilia o conselho escolar, o ProRede, que é o programa lá, né, de gestão, participação de comissão, grupo de trabalho, obedece às normas de segurança, executa as atividades, enfim, é a pessoa ali da secretaria, o assistente de gestão escolar. E o agente, né? O agente,
o agente escolar é como se fosse ali o inspetor de alunos, né? Coordena e movimenta alunos, estabelecimentos de ensino, entrada, saída, durante aulas, no intervalo, recreio, merenda, auxilia a direção da escola na coordenação de turno, encaminha, acompanha alunos quando a realização de atividades extra-classe, extracurriculares, passeios, viagens, né? Atividades externas, subsidia as atividades curriculares e extracurriculares, viabilizando o uso de material didático-pedagógico, recebe e entrega correspondência interna e externa, acompanha alunos quando solicitado pela direção, auxilia o professor na sala de aula quando solicitado, auxiliar, tá? Não é substituir, né? Encaminha a direção da escola, situação de risco, segurança dos alunos, né? Situações que colocam em risco a segurança dos alunos, desenvolve educando hábitos de higiene, boas maneiras, educação, saúde, orienta no sentido de despertar o senso de responsabilidade, né? Para não deixar bagunçarem, né? E outras atividades aí inerentes ao cargo de agente escolar, tá? O que cai para assistente de gestão escolar? É uma parte mais importante. Língua portuguesa, leitura, interpretação, sinônimo, antônimo, sentido próprio, pontuação, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, regência verbal, nominal, crase, né? Concordância verbal e nominal. É o clássico da VUNESP aqui, né? E se você pegar uma prova da VUNESP, é sempre para ensino médio, é sempre essas exigências. Matemática também, resolução de situações problema, adição, subtração, né? Radiação, fração, decimal, mínimo múltiplo comum, MMC, máximo divisor comum, MMDC, né? Porcentagem, razão, proporção, regra de 3, né? Aliás, tem que saber fazer regra de 3, hein? Uma coisa essencial. Equação do primeiro e segundo grau, sistemas, né? Massa, relação de grandeza, tratamento de informação, médica, aritmética, noções de geometria, também a VUNESP adora, área, perímetro, volume, teorema de Pitágoras, né? Quantidade, tempo, comprimento. Isso você tem que saber, e as provas da VUNESP são muito parecidas, né, nesse sentido. Não que caia a mesma questão, não, mas tem um modelão lá que, se você estudar, você consegue, né? Noções de informática, né? Aqui sim, ó, MS para o cargo de assistente de gestão, tá? Conceito de pasta, diretório, arquivo, área de trabalho, né? O MS Office, o Word, né? A sua estrutura básica, tudo que faz ali, formatação, cabeçalho, parágrafo, coluna, inserir, rodapé, né? MS Excel também, planilha, conceito de célula, né? Fórmulas ali como soma, média, impressão, inserção de dados, o PowerPoint, que é de apresentação, né? Também ali, e correio eletrônico, né? Uso de mensagens, anexação de arquivos, internet, navegação, URL, link, site, busca, impressão, também cai aí para o assistente de gestão. E, por fim, para o assistente de gestão, os conhecimentos específicos. LDB, e aí eles pegaram aqui alguns capítulos, né? Então isso foi bom, alguns artigos, e alguns capítulos, os artigos 11, 18, 19, né? Depois os artigos 21, 22, a 28, 29, a 31, 32, o 37 e o 38, né? E os artigos aqui da educação especial dos 50 a 60. Então, LDB, eles não pegaram tudo, ó, beleza, né? A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, pegaram do 15 ao 18, né? Pegaram do 53 a 59, que fala da educação, e aqui o 110 e o 111. Então, também legal, né? Não pegaram ali o EC inteiro. A Constituição, que pegaram aqui os artigos da educação, do 205 ao 214, né? Então, bacana também. E a lei orgânica do município, tá? De Guarulhos, né? Aí a lei orgânica foi inteiraça, né? Então, essa aqui é a parte específica de assistente de gestão escolar. E para o agente escolar, língua portuguesa aqui, ó, né?
leitura, interpretação de textos, sinônimos, antônimos, sentido próprio, figurado, pontuação, substantivo, né? Verbo, advérbio, concordância verbal, regência verbal, colocação pronominal, crase, bem parecido. Matemática também, né? Problemas, adição, multiplicação, máximo, mínimo múltiplo comum, porcentagem, razão, regra de 3, equação, sistema. E aí uma grande dica, gente. São 2 editais muito parecidos, certo? Vale a pena fazer as 2 provas, uma de manhã e outra à tarde. Ah, professor, é muito cansativo e não sei o que. Ah, gente, quem quer, corre atrás, hein? Eu cansei de fazer prova em 2 períodos e estou aí, vivaço, e graças a Deus, muito bem aí na área dos concursos. Então, precisa ter um esforcinho, né? Um dia só, gente, que você vai se cansar. Praticamente é o mesmo conteúdo, você estudou para um, estudou para outro. O assistente, você só vai acrescentar uma coisinha ali, 2, né? Então, é importante, ó. Conhecimentos específicos, olha aqui, ó. A LDB, ó, os artigos praticamente os mesmos, né? Aqui, o 21, 22, o 28, o 29, ó, não pegou toda a LDB, então legal, porque dá para você focar bastante. A lei 9394, 96, certo? Tem os artigos certinho. O ECA também, ó, pegou aqui os artigos 15 a 18, né? O capítulo 2 aqui, do 53 a 59, que é a parte da educação, os artigos 110 e 111, então, também, né? E a Constituição que pegou aí, né, o capítulo da educação, que é os princípios constitucionais da educação pública, do 205 ao 214, ó, mamão com açúcar, né? Perto dos editais que a gente vê aí, que tem uma tese de doutorado, 200 mil artigos, esse aqui tá chuchu beleza, como diria no tempo que eu tinha cabelo, né? Então, gente, olha só, tranquilo, faça os 2, assine a plataforma do Já Passei Educação, porque você vai ter as aulas para você poder brilhar e passar nos 2. Aí você até escolhe, eu quero ser assistente, eu quero ser agente, né? É bacana assim, tá bom? Então, grande abraço e até a próxima.